Muitos jovens podem não saber, mas são agentes transformadores. Quer um exemplo? Se lembra do movimento Ocupa a Escola, organizado por estudantes secundaristas? Em 2016, eles ocuparam centenas de unidades públicas de ensino, exigindo melhorias na educação. A publicação Novos Fluxos na Busca por Oportunidades, Trajetórias de Jovens nas Periferias da Cidade, destaca que o fortalecimento de coletivos culturais nestas regiões tem demonstrado um forte potencial na economia criativa. Nós vamos conversar com a autora Fernanda Zanelli, que é gestora de projetos socioculturais para juventudes da Fundação Itaú Social. Olá, Fernanda, você me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Obrigada por participar com a gente e eu queria começar te perguntando quais jovens de quais periferias foram analisados por vocês nesse estudo. A gente fez um estudo mais focado na cidade de São Paulo, entrevistamos jovens de todas as regiões, né, da cidade de São Paulo e também alguns da região do ABC. Sim, e aí o que vocês perceberam, assim, essa movimentação tem sido mais normal, tem entrado mais na cultura desse jovem, de se reunir, fazer coletivos? Eu acho que a questão dos coletivos, ela é parte de uma juventude que é muito pulsante e que está muito no debate, né? Então, a motivação da pesquisa, ela parte muito dessa observação de que a juventude está no debate, ela está promovendo grandes transformações, grandes movimentos mesmo. Então, desde a gente for pensar nas jornadas de junho, que tem um grande protagonismo juvenil, até os rolezinhos e ocupações secundaristas, a gente está falando de movimentos muito expressivos. E de que forma esses movimentos são traduzidos nas jornadas individuais de cada jovem. O estudo, ele tinha esse objetivo de pensar mais essa trajetória individual dos jovens, dialogando com esse recorte histórico, com esse tempo histórico que a gente está vivendo das juventudes. E você percebeu que esse pulsante, esse jovem pulsante, ele pensa em empreender? Ou ele está, pelo menos, vivendo, sendo estimulado e está só realmente se impondo pela internet, pelas redes sociais? Eu acho que a gente pode falar de juventudes, né? Então, a gente está sempre batendo um pouco nessa tecla que a juventude é diversa, porque a condição de ser jovem é muito diversa. Então, quando a gente pensa, às vezes, num jovem que mora no mesmo bairro, eles não têm a mesma condição juvenil. Então, muitas vezes, um que estuda em colégio particular, naquele bairro, vai ser bem diferente de um outro que estuda no colégio público e que precisa, muitas vezes, administrar a escola com o trabalho. E isso vai ser crucial para a gente pensar que essa condição diferente vai também se refletir em estratégias diferentes. O empreendedorismo acho que está muito forte, até porque os jovens eu acho que têm uma demanda de desenvolvimento de talentos, né? Então eles não querem só entrar num trabalho e ganhar dinheiro. Eu acho que tem uma demanda forte para o desenvolvimento e reconhecimento desses talentos. Então acho que o empreendedorismo, e também pelo tempo que a gente está vivendo, dialoga muito com isso. Mas com isso também tem muitos desafios, né? Quer dizer, o empreendedorismo é um desafio muito grande para esses jovens, principalmente da periferia. Então, sim, isso que eu ia perguntar até para você, se essa questão financeira é o calcanhar de Aquiles que acaba impedindo que alguns jovens consigam empreender. Porque muitos deles têm até que ajudar em casa depois de uma certa idade, né? Eu acho que a maior parte dos jovens que estão no coletivo, pelo menos os que eu entrevistei, eles muitas vezes precisam de se dividir em duplas jornadas, né? Então é aquele jovem que eu entrevistei por exemplo, que trabalhava de promotor no supermercado, né? E também era de um coletivo de hip hop, porque os coletivos eles não necessariamente vão garantir essa renda que ele precisa. E quando a gente pensa no potencial que esses coletivos têm para a economia criativa, a gente precisa pensar em políticas e programas que fortaleçam, que dê condições e ambiência para que esses produtores culturais, sociais, de fato tenham condições de trabalho. Então, que tenha mais fomento, que tenha mais espaço de formação, de estrutura, para que esses coletivos que estão desenvolvendo soluções sociais possam ser fortalecidos. Foi uma questão, uma frase que você falou agora que me chamou muita atenção. São soluções sociais, né? Esses jovens muitas vezes podem trazer essas soluções para mudar a situação, algumas situações ruins encontradas nas periferias, né? Por isso a importância de fomentar, não é isso mesmo? Isso, quando a gente pensa em inovação, a gente não está falando só de tecnologia, das soluções digitais, mas existem uma série de arranjos, soluções criativas desses jovens nos territórios onde eles sempre viveram,
que vai fazer todo sentido e que pode promover uma transformação social. E de que forma a gente pode fomentar para que essa produção se fortaleça? Eu gostaria que você me respondesse essa pergunta, assim, de que forma, quais são as formas que vocês encontraram para fomentar trazer essas possibilidades para esses jovens? Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar tanto em projetos e políticas públicas, mas também das fundações e institutos empresariais, pensar que esse repasse de recursos, ele precisa se dar à medida que a gente precisa sempre mirar na autonomia desses produtores, né? Tanto organizações sociais quanto os coletivos precisam não só trabalhar numa lógica de projeto, mas trabalhar numa lógica de cumprimento da sua missão, do que vai fazer de fato diferença. E isso precisa vir acoplado com uma série de coisas, né? Então tem que ter condições de formação, tem que ter recursos para a gente poder monitorar esses projetos. Eu acho que isso é uma estrutura um pouco complexa, mas a gente está falando no sentido de promover mais autonomia e conseguir que mais recursos sejam repassados para esses produtores da periferia. Eu acho que é fundamental também criar espaços de ambiência na cidade para que esses produtores possam trocar, possam se articular. Quando a gente pensa em espaços de ambiência, quando você diz isso, é o quê? O que são espaços de ambiência? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos saraus da Zona Sul aqui de São Paulo, tem outros, tem em várias regiões, na Zona Leste também, esses são espaços de efervescência cultural. Esses são espaços onde os jovens estão ali trocando, estão ampliando o seu repertório, estão promovendo rede. Espaços como esses são fundamentais, né, de centros culturais. Também a gente pode pensar de espaços de coworking mesmo, nas periferias, como a gente tem tantos. É verdade. Enfim, como que a gente pode trazer mais essa cultura que já está muito presente na periferia, mas como a gente pode ajudar para que elas se fortaleçam, mesmo para que o recurso chegue nesses lugares, né? Bacana, Fernanda. E aí, como resultado, o que vocês têm de expectativa se foi o que você falou, né? Empresas particulares, o poder público se unirem e derem realmente esse olhar para as periferias e para esses jovens? Vocês acreditam que realmente realidades sociais seriam alteradas? Eu acredito muito nessa transformação a partir dessa prática das estratégias juvenis. A gente está falando, a questão do empreendedorismo é um recorte pequeno, assim, é um recorte importante, mas na verdade a gente está falando de participação da juventude nas políticas e na sociedade, né? Então, promover mais espaços de troca, de escuta, de participação política mesmo dessa juventude, eu acho que é fundamental. A pesquisa ela olhou muito para essas trajetórias individuais, né? Então, muito para a experiência que cada jovem tem na sua formação de identidade política, mesmo dos seus anseios de mundo do trabalho e escolar. Entendi. E essas juventudes que vocês analisaram, elas estão mais desprendidas de algumas instituições, digamos assim, igrejas, né, ou então partidos políticos, elas estão buscando outras possibilidades ou elas ainda conseguem conviver com os dois, assim, com os coletivos e também com essas instituições mais tradicionais? Eu acho que não há um movimento de substituição. O que a gente tem são jovens com diferentes perfis, que muitas vezes estão nesses diversos espaços, então isso já fala muito sobre o jovem que vai frequentar o coletivo, não necessariamente vai ser o mesmo que vai estar nas igrejas e nesses outros espaços, mas eu também entrevistei jovens que estavam, inclusive, atuando com o coletivo em espaços de igreja. Eu conversei com um jovem que tinha um trabalho de filmar o culto e transformar isso na internet, liberar isso na internet. Esse era o trabalho dele, ele estava empreendendo assim. Então, a gente tem arranjos, né? Eu acho que esses dispositivos sociais, eles estão aí, os jovens muitas vezes estão em todos eles, e o desafio é justamente a gente pensar como essa participação, que muitas vezes é fragmentada, ela é acolhida pelas políticas, pelos projetos, né? Entendi. Tá ótimo. Ô, Fernanda, eu quero parabenizar pela sua iniciativa, muito interessante o seu estudo e obrigada também por participar aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês pelo convite, Karen. Um grande abraço. Outro. Olha, gente, eu quero agradecer também a sua participação, sua companhia, você de casa. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!